Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Aqui você conhece um pouco mais do trabalho, das discussões que acontecem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho com o deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, que já esteve aqui outras vezes, em outras oportunidades. Obrigada, deputado, pela sua presença. E eu já começo falando de um assunto que o senhor sempre destaca, que o senhor defende, que é a questão da segurança pública, mais especificamente do sistema prisional catarinense. O senhor vem sempre criticando uma possibilidade, um sistema de semi ou de quase privatização, é isso mesmo, deputado? Tem acontecido nos últimos meses que está se partindo de forma forte na direção da privatização do sistema, né? Embora não digam isso, mas o fato de substituir policiais militares por vigilantes de empresas privadas é uma forma de privatização, fragiliza o sistema, fragiliza porque esse vigilante não tem poder de polícia, claro, né? Dentre outras razões, e o que vai ocasionar muitos dissabores para as autoridades dessa área e para a sociedade catarinense. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Deputado, além de toda essa defasagem no sistema prisional catarinense, tem toda a questão relacionada de também não ter um ambiente específico, que não se trata de uma prisão, mas um ambiente específico para os menores infratores também, né? Agora nós temos a reativação do Pliate, mas o antigo São Lucas foi desativado e foi demolido, né, para se construir um outro. Então fica essa falta aqui na Grande Florianópolis, né, que pelo tamanho da população é a região que mais precisaria e a região que não tem. Né, então precisaria ter muito mais do que tinha, com uma estrutura muito melhor, né, com edificação muito melhor, com programas melhores, no sentido de tentar conter esses adolescentes e buscar, né, por todas as formas possíveis, a forma de reinseri-los ou de tirá-los do mundo do crime. Infelizmente, também está bastante fragilizado, muito fragilizado, o sistema de atendimento ao menor infrator. Existe alguma perspectiva, deputado, do governo do Estado ou de alguma outra alternativa enquanto não existe essa edificação propriamente dita de um novo centro? Não tem, infelizmente estão ficando nas delegacias, né? O que é muito grave, que é ruim, né? Para todo o sistema de segurança daí não só para o sistema prisional. Porque ele acaba voltando sem uma medida socioeducativa, fica na delegacia, né? Em condições, sem as condições mínimas de cumprir aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, se cumprisse o ECA efetivamente, teria medida punitiva. Certo. Né? O reeducativo. Né? No entanto, a estrutura que o Estado tem não permite que se cumpra o ECA. Se cumpre apenas naquilo que é o direito do menor, mas não se cumpre naquilo que é a obrigação do Estado, né, de conter e garantir a segurança da sociedade. Deputado, o senhor vem falando agora, né, dessas possibilidades de privatizações. Tem uma PEC tramitando aqui na Assembleia Legislativa que está gerando uma certa polêmica em vários municípios catarinenses, que trata das atribuições do Corpo de Bombeiros Voluntários, dos bombeiros voluntários. Essa PEC já passou, acho que pela Comissão de Finanças e Tributação ou na CCJ, está na Comissão de Constituição e Justiça, deve seguir para outras comissões. Qual a sua opinião, deputado? O senhor que é da área, né? É da área da segurança pública. A gente percebe que existe aí alguns equívocos no que diz respeito a quem cabe o quê, né, deputado? A Constituição de 1988, infelizmente, não acolheu, né, as atividades dos chamados bombeiros voluntários que já existiam em algumas cidades catarinenses. Certo. Não se pronunciou a respeito disso a Constituição de 88 e, portanto, a Constituição Estadual de 89 também não se pronunciou a respeito, deixando um vácuo constitucional a respeito disso e atribuindo aos bombeiros militares a atribuição nessa área, né, de fiscalização, poder de polícia, o controle. Ficariam só para os bombeiros voluntários. O que a Constituição prevê é o bombeiro militar. É o bombeiro militar. E nada mais, né? O serviço público Nenhuma mesmo, outra entidade. Né? Mas como essas entidades já faziam, antes inclusive da Constituição, continuaram fazendo. Hoje em dia passou a existir decisão judicial proibindo essas entidades de realizarem o serviço de fiscalização, que é função típica de Estado, pela Constituição, e é o que a gente defende. Certo, que é o como serviço princípio, público, né? Não só porque está na Constituição, mas como princípio porque a atividade de fiscalizar, de conceder licenças, né? Inclusive o habite-se, se é o prefeito que assina, tem o parecer dessas entidades ou do bombeiro militar, inclusive autuar. Então isso é função típica de Estado. Não é possível para terceiros, que é uma entidade civil de direito privado,
essa responsabilidade, esse poder, que poderíamos chamar de poder de polícia. Então, aqui há 6 anos se tenta mudar a Constituição do Estado para resolver esse problema, mas não dá para mudar a Constituição do Estado porque a Constituição Federal impede. Né? Que é a lei máxima, então, né? esse debate seria no Congresso Nacional, certo, e não aqui. É o que a gente entende, é o que a gente percebe. E o que a gente defende é o fortalecimento das instituições públicas, em todos os sentidos. Porque, na verdade, né, deputado, a necessidade de ter esses bombeiros voluntários é porque os bombeiros militares não estão em número suficiente para atender. Isso é verdade também, mas assim, precisa se dizer que em algumas cidades onde o bombeiro militar quer ir fazer, existe um impedimento. Existe um levante, né, de autoridades, né, inclusive com presença neste parlamento, quando o bombeiro militar, por exemplo, montou um escritório de realização de análise de projetos na cidade de São Francisco do Sul. Agora, no ano passado, né, recentemente, portanto. Então, na verdade, existe a intenção de aprovar essa PEC, porque é para liberalizar, para que em qualquer cidade do estado de Santa Catarina, qualquer pessoa ou grupo de pessoas possa constituir uma entidade, colocar o nome de bombeiro voluntário, mesmo que não sejam voluntários, o trabalho permanente é feito por profissionais assalariados, são grupos, portanto, são empresas privadas, e aí essas empresas privadas, né, desde que credenciadas pelo prefeito, realizar todo esse serviço de fiscalização, que é a função típica de Estado, e, portanto, a entidade civil não pode realizar. Então, além da Constituição não ter referendado a existência de alguns bombeiros voluntários no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, antes de 88, e algumas são do século XIX, inclusive, no caso de Joinville, né, que tem mais de 100 anos, agora se quer absolutizar e passar essa possibilidade para todas as cidades. Então, banaliza e fragiliza, né, a médio e longo prazo fragiliza o trabalho de fiscalização, o trabalho de controle, de segurança, de prevenção. Que exige todo um preparo, né, bastante técnico, né? Técnico se pode ter. O problema é qual o técnico? E quem que paga esse técnico? Né? Porque se o empresário da construção civil contribui financeiramente para sustentar um bombeiro voluntário na sua cidade, né? É improvável que esse bombeiro chamado de voluntário, qualquer desses profissionais, porque são assalariados que vão fazer isso, vá vetar, vá dizer um não para um projeto, vai mandar emendar um projeto no quesito segurança. Certo. Né? Se a pessoa interessada é uma das pessoas ou uma das empresas que está pagando, né, financiando o bombeiro. Então, esses são os elementos, né? Se aprovado do jeito que se quer, em qualquer cidade catarinense, se eu for um empresário, gerente, chefe, dono de uma empresa de construção civil, eu vou lá e arrumo alguns amigos, parentes, para montar um bombeiro, boto o nome de voluntário, e eu próprio me concedo o licenciamento e alvará. Se orgulha-se de se fazer em 48 horas o licenciamento em algumas cidades que tem o chamado bombeiro voluntário. E eu pergunto, qual a análise que se faz efetivamente de um projeto, de uma construção em 48 horas? Quais os Talvez critérios foram esteja-se usados, apenas né? carimbando. O bombeiro militar demora 20 dias para analisar. Se tem um erro, volta. E é claro que depois é mais 20 dias. Então, é o tempo que se considera necessário para efetivamente fazer uma análise. Deputado, mas mesmo que aprovada essa proposta de emenda constitucional, porque se trata de uma PEC, ela acaba sendo inconstitucional, é isso? Sim, se ela for aprovada aqui na Assembleia Legislativa, provavelmente haverá quem entre junto ao Supremo Tribunal Federal, porque essa emenda à Constituição de Santa Catarina passaria a afrontar a Constituição Federal. Mas o debate continua e eu creio que não será aprovada. Tá, por enquanto está em tramitação na casa, né, deputada? Está em tramitação na casa e agora vai se dar um tempo para que se possa discutir uma proposta alternativa. Ouvir, né, e ver uma saída, né, deputada? O último diálogo a respeito desse assunto aqui neste plenário ontem à tarde, né, foi justamente nesse sentido, se dar um tempo na tramitação para que se possa discutir uma possibilidade com as partes interessadas, discutir uma possibilidade legislativa, não constitucional, mas legislativa, no sentido de se construir uma posição.
Deputado, nós temos 15 minutos de programa, aqui no programa Fala Deputado, estamos conversando com o deputado Sargento Soares, e eu gostaria de conversar com o senhor sobre o SC Saúde, porque o senhor sempre defende aqui na casa, né, trabalha ativamente na defesa dos direitos dos servidores públicos. E ele completou recentemente um mês esse programa, com alguns relatórios do governo do estado, enfim, mas há uma certa insatisfação por parte dos servidores. É isso mesmo, deputado? O senhor que vem atuando junto, né, ao serviço público, é essa mesma sensação, assim? É essa mesma sensação e a realidade. Existe muita insatisfação dos servidores públicos e insatisfação legítima. Certo. Não porque não os servidores pagam 4,5% do salário e do total de médicos, clínicas, hospitais, laboratórios que atendiam antes, com certeza menos da metade estão atendendo hoje. O problema não é a quantidade, o valor que o plano se propõe a pagar por cada um desses procedimentos, porque está pagando mais do que qualquer outro plano privado do Brasil. Né? Porque os médicos, as corporações deles fizeram pressão até que se chegou ao maior patamar que se paga no Brasil. Certo. Né? No plano de saúde, é o único. Tanto que vai ser referência para eles próprios e cobrar dos outros. Tá. Né? A questão qual é que é? A administração, a taxa de administração. O problema é que está se brigando, está se fazendo pressão, está se fazendo boicote ao plano de saúde por parte de muitos setores dos médicos, né? Porque a taxa de administração, que era de R$ 35,00 quando a Unimed administrava o quê? O sistema operacional, administrativo, burocrático. Para a Unimed se pagava R$ 35,00 por vida, todo mês. Agora o SC Saúde é 21. E não é mais a Unimed, é uma empresa que foi criada até recentemente, e isso também criou uma série de mal-estar, né? Criou uma série de mal-estar essa questão. Então existe esse jogo de empurra, brigando pela taxa de administração, o que é um absurdo, é uma coisa absurda, principalmente quem jurou, né, aliviar a dor e evitar a morte, né, das outras pessoas. É um absurdo que pela taxa de administração as corporações médicas estejam se recusando a atender por um plano que lhe pagará mais do que ele recebia antes. Né? Então é absurdo isso, precisa ser resolvido. As entidades do serviço público vão se pronunciar a esse respeito, né, cobrando do governo do estado que ele adote uma postura de garantir o direito do servidor. Certo. Né? Porque era a Unimed, daí foi criada a tal da autogestão. Vamos fazer a autogestão, não queremos mais que a Unimed cuide do sistema operacional. Só que não é autogestão, é uma congestão, porque se a Unimed é um grupo privado, se contratou outra empresa privada, pagando, evidentemente, com o nosso dinheiro, e pagando um valor alto do nosso dinheiro para ela cuidar do sistema operacional. O controle do servidor ficou tão ruim ou pior do que era antes. Continua o servidor com 2 cadeiras num conselho consultivo. Então o que nós defendemos? Já que nós servidores pagamos a metade do plano de saúde, que pelo menos a metade das vagas num conselho deliberativo e não consultivo seja dos servidores, da sua representação. Para ajudar no poder de decisão mesmo. Para poder efetivamente deliberar e decidir e organizar. Porque os companheiros que estavam lá fizeram um grande trabalho, mas estão esperneando de 2 contra uma maioria num conselho que é consultivo. Ou seja, o prato vem pronto para o conselho consultivo consultar, ou ser consultado. Não tem como decidir, né, deputado? Não tem como decidir. Então é preciso que o governo do estado tome medidas, e quiçá medidas fortes e duras e corretas. Que as corporações médicas tomem consciência da sua atribuição social. E de que estão ganhando mais, estão ganhando mais para atender. Estão ganhando mais para atender e para fazer o serviço. Né? E que, portanto, por causa de uma taxa de administração, deixar de oferecer... de interesses, né? Ou de orgulhos, ou de interesse econômico de algumas corporações, né, se prejudique, se coloque em sacrifício os servidores e todos os seus dependentes. É um absurdo o que está acontecendo. A gente recorre à consciência dos médicos, se é possível fazer isso, recorrer à consciência das corporações médicas, nesse sentido, porque vão receber pelo serviço prestado mais do que recebiam antes. Né, para que se pare de fazer esse jogo de distorção. Né, esse jogo de boicote
né, contra um plano de saúde que tá lhes pagando, certo, né, mais do que recebe em outros lugares. Então esse é um apelo. E ao governo do estado que chame, e nós servidores vamos lá, se o governo não chamar todas as entidades para ir lá, nós iremos. Nós tomaremos essa iniciativa, e eu estou falando daí na condição de servidor público, né, e de dirigente de uma entidade de servidor público. Que os policiais e bombeiros militares é o subgrupo, é o setor de serviço público que mais contribui. Certo. Do ponto de vista do montante, né, mais contribui para o plano de saúde. Então nós tomaremos a iniciativa de exigir cobrar. que se coloque isso nos eixos, que é um absurdo o que está acontecendo e os servidores estão reclamando com razão. Tem esforço das pessoas que estão lá tentando tocar? Tem esforço. Certo. Tem mas mérito, ainda não em se alguns definiu, lugares né, tem deputado? mérito, mas a maioria do serviço que tinha anteriormente ainda não está atendendo. E isso que é o absurdo. Tá certo, então. Obrigada, deputado Soares, pela sua participação. Nós ouvimos aqui o deputado Sargento Soares. Volte sempre que desejar o Fala Deputado. Muito obrigado a você, muito obrigado, é sempre a satisfação. E você continue acompanhando a programação da TVA e também da Rádio AL Online. Outras edições do programa você acompanha no site da Assembleia Legislativa, no portal TVA. Obrigada pela companhia e até mais.